Olá, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que bem. Nessa segunda aula, nós iremos retomar de onde paramos e aí, de fato, dar continuidade no assunto do conjunto, certo? Então, vamos lá para a aula. Pronto. Essa aula hoje eu vou começar com a frase, certo? E a gente fazer a reflexão. Vamos ver qual é a frase da aula. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça, né? Eu acho muito interessante, não sei se vocês já perceberam, já fizeram a reflexão. Mas para isso eu queria que vocês me respondessem duas perguntas, certo? Eu gostaria que vocês pensassem aí rapidamente na seguinte situação. Qual foi o colega que estudou com você nos últimos 3 anos ou até mais, que você acha que é o melhor aluno? Aquele que tirava as melhores notas. Pense aí rapidinho. E aí, já pensou? Pronto. Guarda ele aí, certo? Já identificou qual é o colega? Eu vou te fazer outra pergunta agora. Eu quero que você também pense nesse mesmo período e aí imagine qual foi o colega também que você acha que mais estudava. E aí, vou dar um tempinho para isso. Pensou? Identificou aí o colega? Pronto, beleza. Eu sei que a maioria de vocês teve a mesma resposta para as duas perguntas. Será que sim? Não tenho dúvida, né? Isso porque não existe a pílula do conhecimento. Aprender é fantástico, é magnífico, mas isso não tem como acontecer sem esforço. Então, se você acha que não tinha umas boas notas em matemática, era porque era ruim em matemática, talvez estava faltando aquele empurrãozinho extra, certo? E aí, isso é em tudo da vida. Eu gosto muito dessa frase e tem uma coisa aqui que vocês vão perceber. Se você pegar ela e colocar no Google, certamente você irá ver a imagem de uma pessoa, certo? E a pessoa que sem dúvida irá aparecer é essa aí. Não em todas as pesquisas, mas em algum delas. Sabe por quê? Eu não sei se vocês acompanham futebol, mas mesmo sem acompanhar, isso é possível conhecer. Cristiano Ronaldo, um português, jogador de futebol. Ele foi melhor do mundo 5 vezes. Aí vocês podem pensar, né? Ah, professor, mas você está falando de alguém que tem um talento incrível, certo? A gente não pode negar isso. Porém, o esforço desse cara é surpreendente. Em várias entrevistas, alguns colegas de clube dele sempre falam: ele era o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Mas por que isso? Porque se fosse para falar assim, é talento, ele só alcançou porque tem talento. Não. Se ele tivesse talento, não precisava treinar tanto. Talento ele tem, aliás. Mas se fosse só o talento que resolvesse as coisas, ele não se esforçava tanto, né? Imagine aí se ele não quisesse treinar, ele iria alcançar o que ele atingiu? Não. Então, a frase da reflexão de hoje é essa aí, tá certo? Agora vamos dar continuidade, né? Voltando aí, as etapas que nós iremos passar durante esse conteúdo serão todas essas. Agora, na aula de hoje, nós só não iremos abordar uma, que será operações com conjunto. Então, hoje nós iremos abordar todas as outras etapas, certo? Para que o nosso caminho seja tranquilo, eu espero que vocês tenham identificado onde você estava de fato e tenha completado a sua bagagem, né? A lista dos conteúdos que nós iremos precisar para ter um caminho tranquilo são essa aí. Já colocou tudo na sua bagagem? Então vamos lá, de fato, né? O assunto é conjunto. E o que é conjunto? Conjunto, veja bem nessa imagem aí do carnaval. Se a gente for olhar essa imagem, a gente pode identificar vários conjuntos. Quais, professor? Se nós formos olhar a escola de samba, pode ser considerado um conjunto. Os seus elementos seriam todos os componentes. Mas na mesma escola de samba, se nós olhássemos apenas uma ala, né? Uma ala muito famosa, a ala das baianas. A ala das baianas também pode ser considerada um conjunto. Então, essa noção de conjunto é necessária para que a gente possa ter também adquirir aquelas habilidades necessárias para resolver os problemas. Certo? Então, vamos ver. Nas etapas, nós vamos ver algumas situações, umas noções básicas. E aí, nós temos exemplos de alguns conjuntos.
Vamos ver aí, conjunto dos números naturais pares. Aí já vem dois conhecimentos básicos que eu listei naquela bagagem azul, né? Natural e par, né? Já sabe o que é natural, já sabe o que é par, tranquilo. Aí outro conjunto, conjunto dos divisores naturais de 6, ó, divisor natural. Observe também outra situação, no conjunto da letra A, tinha 3 pontinhos reticentes, isso quer dizer que o conjunto é infinito. Já no caso da letra B, é um conjunto finito composto por apenas 4 elementos, porque são divisores naturais de 6, certo? E a letra C aí, conjunto de todos os polígonos com menos de 7 lados. Está representado os polígonos aí. Certo? Vamos dar continuidade então, a noção básica só para a gente iniciar. A outra conteúdo que a gente precisa atentar é bem simples, requer só um pouco de atenção. Representação de um conjunto. Nós iremos ver que tem mais de uma maneira. Quais são? Há mais de uma forma de representar um conjunto. Como exemplo, vamos representar de diferentes formas o conjunto A formado pelos elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Esses são os elementos do conjunto A. Vamos ver de que maneira podemos representá-los, né? Podemos representar enumerando os elementos. Como seria isso? Então, veja aí a escrita A igual, entre chaves, todos os elementos. Então, A, nós representamos o conjunto, que é sempre por uma letra maiúscula, e enumerando, nós colocamos os seus elementos dentro de chaves. Vamos lá, seguir. Segunda maneira, considerando uma propriedade própria dos elementos. Então, vamos ver como seria isso. Está aí a representação. Então, o conjunto A é igual. Aí, volta aí. Conjunto A dos elementos X. Esse tracinho quer dizer tal que. Então, vamos fazer a leitura. Conjunto A dos elementos X, tal que X é um número natural ímpar menor que 10. Observe que é uma propriedade do conjunto A, porém, determina todos os seus elementos. Não tem nenhum faltando, nem também tem elemento a mais. Vamos observar por quê? Porque, de fato, o elemento A são os números ímpares e não tem nenhum maior que 10. Então, está o conjunto A representado aí na sua totalidade, né? Vamos ver a terceira forma aí de representar um desenho desenhando uma figura. É um diagrama. Como seria? Um diagrama e a letra A para representar que se trata do conjunto A e os seus elementos no interior. Essa é a terceira forma de representar. Tranquilo aí as três maneiras de representarmos o conjunto. Aí agora tem uma situação. Independentemente da representação com relação aos elementos do conjunto A, podemos dizer que... Aí agora vem uma relação entre elemento e conjunto. Pertence a A, de fato. Então, indicamos por um E maiúsculo A. Esse símbolo é de pertence. E, consequentemente, vamos ver aí outra situação. O 2 não pertence a A. Então, indicamos de que maneira? Nós colocamos o elemento 2 e um sinal do E cortado, que isso aí quer dizer que E não pertence a A. E, de fato, isso é verdade, né? Relação entre elemento e conjunto pertence e não pertence está aí representado. Vamos ver aqui agora um exercício resolvido, né? Escrever uma propriedade que defina cada conjunto. Vamos ver o conjunto aí da letra A. O conjunto da letra A é o conjunto L dos elementos A e R. Como é que poderia representar por uma propriedade, né? Então aí, resolução. L é um conjunto das letras da palavra arara. Então, está representado aí por uma propriedade. Só as letras da palavra arara. Tranquilo? Letra B. Letra B, como é que é representar esse conjunto? M, X, tal que X é um número natural múltiplo de 10. Como é que foi perceptível isso? O intervalo entre os números é de 0, 10, 20, 30, 40 e aí tem a reticência. Quer dizer que esse intervalo não iria, esses elementos são infinitos, não iria acabar. E aí a diferença entre um e outro é de 10. Então isso quer dizer que todos são múltiplos de 10. Como assim?
Então, se eu pegasse o número 10 e multiplicasse por 0, dava quanto? 0. Vezes 1, 10. Vezes 2, 20. Vezes 3, 30. Observe que todos esses elementos seguem um padrão que são elementos múltiplos de 10. Vamos ver agora igualdade, né? Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais, A igual a B, quando tem os mesmos elementos. Então, a princípio, tranquilo, certo? Exemplo, vamos ver aí. A, conjunto A dos elementos x, tal que x é um número natural menor que 5. É uma propriedade. E o conjunto B? Conjunto B dos elementos, e aí está citado os elementos 0, 1, 2, 3, 4. A e B são iguais, pois têm os mesmos elementos. Observe que é o seguinte, está representado aí os elementos, tanto no conjunto A como no conjunto B, elementos finitos, e todos estão descritos aí facilmente. Se o conjunto A tiver ao menos um elemento que não pertença ao conjunto B, ou vice-versa, dizemos que esses conjuntos são diferentes e representamos por esse sinal aí diferente, que é o sinal de igual, com uma reta cortando ele. Certo? Tranquilo aí, igualdade de conjuntos de fato é tranquilo. Vamos seguir. Conjuntos vazio, unitário e universo. Então vamos ver aqui. Conjunto vazio é o conjunto que não tem elementos e indicamos o conjunto vazio por é uma circunferência com um traço ou duas chaves, só que no interior não tem nada. Agora observe o seguinte detalhe, se você colocar esse símbolo aí da circunferência dentro da chave, não é conjunto vazio, né? Aí está representando um conjunto unitário que tem como elemento a circunferência. Então, sempre usa um ou outro, não os dois, né? Então, um exemplo de conjunto vazio, B dos elementos, conjunto dos elementos x, tal que x é um número primo par maior que 5. Então, B é igual, aí o símbolo de conjunto vazio, ou B é igual e chaves sem nenhum elemento dentro. Vamos ver agora conjunto unitário. É o conjunto que tem apenas um elemento. Tranquilo também isso, né? Vamos ver um exemplo aí. C dos elementos x, tal que x é um número natural primo e par. Logo, C é igual. O elemento primo que é par, unicamente o 2. Não existe outro número primo que seja par, só o 2. Como C tem apenas um elemento, C é um conjunto unitário. Tranquilo também. O próximo também é tranquilo, mas requer um pouquinho de atenção maior. Conjunto universo é o conjunto considerado para estudar determinada situação. Indicamos o conjunto universo pela letra U. Vamos ver um exemplo aqui. Se vamos estudar a faixa salarial de uma empresa A, o conjunto universo é o conjunto dos valores dos salários de todos os funcionários dessa empresa. Então, o conjunto universo, valores do funcionário, do salário dos funcionários da empresa. Eu vou usar um exemplo aqui mais prático. Imagine o seguinte, se eu dissesse assim, quantas garotas estudam no Malu? Então, o conjunto universo nesse momento seria o Malu. Mas se eu dissesse assim, aí provavelmente tem uns 400 meninos tomando todos os turnos, né? Mas se eu dissesse assim, ó, quantas garotas estudam no Malu? Observando que o conjunto universo é o turno matutino. Então, o conjunto universo no Malu, no turno matutino, seria um número menor de alunos. E poderia ser um conjunto universo mais restrito ainda. Se eu dissesse o seguinte, quantas alunas garotas estudam no Malu, sendo que o conjunto universo é primeiro ano A do turno matutino. Então, o número de garotas iria ser bem menor, né? Considerando o conjunto universo, a resposta poderá ter valores diferentes para a mesma situação. Ficou claro aí o que é conjunto universo? Vamos dar continuidade, né? Um exercício aí, vamos observar. Considerando os diferentes conjuntos universo, U, resolver a equação x mais 3 igual a 0. Então, vamos lá. Vamos resolver essa equação para identificar melhor, certo? Conjunto, universo, a resolução. A equação é x mais 3 igual a 0. Como é que soluciona?
X, então, seria igual a... O 3 está positivo, passa para depois igualdade negativa. Então, x seria igual a menos 3. Essa seria a resposta. Mas se eu considerar na letra A o quê? O conjunto dos números naturais. Olha, eu disse que isso é importante, né? Quais são os números naturais? Só são números positivos. Então, se eu considerar os números naturais para a letra A resposta seria um conjunto vazio, porque o conjunto universo não tem número negativo, certo? Poderia representar pela letra solução igual ao conjunto vazio. Agora, se eu for observar a letra B, qual o conjunto universo? Conjunto dos números inteiros. E aí se recordou que é número inteiro? Número inteiro, como o próprio nome diz, é um número não fracional nem decimal, mas ele contempla, além dos números naturais, os números negativos, certo? Então, nesse caso, para a letra B, considerando o conjunto dos números inteiros como conjunto universo, a equação tem solução, e é menos 3, ou seja, conjunto S, conjunto solução do elemento menos 3, que também é um conjunto unitário, certo? Ficou mais tranquilo aí para a identificação de como é utilizado um conjunto universo. Então, vamos lá, seguir. Agora, subconjuntos de um conjunto. É a relação aí, uma análise entre dois conjuntos. Vamos ver. Dizemos que o conjunto A é subconjunto do conjunto B se, e somente se, todos os elementos de A pertencerem a B. Vamos ver. Os conjuntos A e B ilustram essa propriedade. Vamos ver o conjunto A. O conjunto dos elementos X pertencente a U. X é um número múltiplo de 4. E o número de múltiplo de 4? Os elementos múltiplos de 4 são esses aí. Só esse não, tem reticência, continua no mesmo padrão. Então, para identificar, eu iria pegar o número 4 e fazer a multiplicação por todos os números naturais. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E esses resultados seriam os elementos do conjunto A. Agora vamos analisar o conjunto B. X é um número múltiplo de 2, semelhante ao A, porém, múltiplo de 2. Como é que eu encontro? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E aí, encontraria o resultado, os valores desses elementos. Certo? Vamos dar continuidade. Já identificamos aí os dois conjuntos, seus elementos. Uma representação aí dos dois conjuntos. A é subconjunto de B. Isso por quê? Veja a representação aí em figura. Ele está dentro de B. E, de fato, isso ocorre, porque todos os elementos de A também pertencem a B. Né? Para indicar a relação entre os conjuntos A e B, usamos a notação. Agora, vamos aí uma atenção, né? O símbolo utilizado para isso. Né? A está contido em B. Está contido é representado por um símbolo que parece um C. Né? Só a perninha que parece ser mais comprida, não redonda, comprida e reta. Lemos A é subconjunto de B ou A está contido em B. Também podemos dizer que B contém A. Né? B contém A, o símbolo é um C invertido, o oposto do anterior. E lemos, né? B contém A. Certo? A leitura de símbolos é importante porque em um símbolo pode trazer a informação necessária para você interpretar uma situação problema. Certo? Então, se eu também passar um tracinho cortando, eu estou negando essa informação. A gente vai ver exemplo disso no exercício, né? Se estiver cortando, vamos ver mais à frente. E aí, consideraremos verdadeiros sem demonstrar as seguintes afirmações. Quais informações? Essas aqui, ó. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Todo conjunto está contido nele mesmo. Dados dois conjuntos A, quaisquer, A e B, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Dados três conjuntos quaisquer, A, B e C, se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C.
E aí vamos ver um exemplo resolvido. Dados os conjuntos A dos elementos A, B, C e o conjunto B dos elementos C, D e o conjunto C dos elementos B, C, verificar se as sentenças a seguir são verdadeiras. Então vamos analisar aí agora os símbolos, né? Na letra A, o que é que diz? A contém C. Como é que a gente verifica que isso é verdade? A gente vai lá para o conjunto B, certo? Quais são os elementos? Os elementos são C e D. Vamos verificar se de fato eles pertencem. Perdão, aqui. Voltando aí à letra A, certo? Letra A. A contém C. Então a gente tem que analisar lá no conjunto C se esses elementos pertencem também a A. Como é que isso? Os elementos aí do conjunto C, B e C. B está presente em A? Sim. Então vamos dizer que sim. Vamos analisar C. C também está presente em A? Sim. Logo, a afirmação da letra A é verdade. A sentença é verdadeira, pois todos os elementos de C pertencem também a A. A letra B agora ele diz o quê? B não está contido em A. Vamos verificar se isso é verdade? B não está contido em A, vamos analisar cada elemento. Os elementos são C e D. C está contido em A? Está. Então, e D está contido em A? Não. Nós temos um elemento aí que não pertence a A. Então, de fato, a letra B é uma afirmação verdadeira, porque o elemento B não está contido em A. E agora, analisando a letra C, a sentença é verdadeira, pois se trata da sentença semelhante aí à letra A, só que foi mudado a ordem. A letra A afirma o seguinte: A contém C, e na letra C diz o seguinte: C está contido em A. Então, sendo assim, também é verdadeiro. Vamos ver mais um exemplo aí do próprio livro de vocês. Considerar os conjuntos U, conjunto dos números naturais. A, x pertence a U, x é um número múltiplo de 2. B pertence a U, x pertence a U e x é um número múltiplo de 10. Então, vamos ver aí quais são esses conjuntos, né? Certo? O conjunto A, múltiplo de 2, está representado aí de vermelho, né? Os elementos múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6 e aí por diante. E o conjunto B, múltiplo de 10, está representado aí também de vermelho, né? A é o B, 0, 10, 20, 30, 40 e aí por diante. Agora vamos ver as afirmações aqui. Letra A. Há múltiplos de 2 que também são múltiplos de 10. Sim, isso é verdade? Sim, alguns múltiplos de 2 também são de 10. Vamos ver a letra B. Há múltiplo de 10 que não é múltiplo de 2. Agora, essa afirmação é falsa. Isso porque todo múltiplo de 10 é par. Sendo par, já temos certeza que ele também é múltiplo de 2. Certo? E a letra C. Construir um diagrama que ilustre a relação entre os conjuntos A e B. Então, vamos ver aí um diagrama que represente A e B. Quem estaria contendo quem? Os elementos de A, alguns pertencem a B, mas de B todos pertencem a A. Então, B estaria presente no interior de A. Certo? E a letra D? Todos os números de múltiplos de 2 também são múltiplos de 10? Não, né? Nem todos. E aí, a representação aí poderia ser feita dessa maneira. Com um diagrama, porém, a área rachurada representaria os valores, os elementos de A que não pertencem a B. Certo? Podemos dar continuidade? Pronto, pessoal. Agora, nós iremos resolver o exercício aí. Para quem já tem um livro. São os exercícios da página 36, 37 e 38. Certo? E aí vamos ver que eu quero o retorno de vocês em relação à resposta dessas questões. Certo? A gente pode dialogar aí em relação às dúvidas e vocês irão construindo aí o conhecimento de vocês.
certo? Página 36, 37 e 38. Até a questão 11. Tá certo? E aí, mais uma situação. Vamos verificar a possibilidade de fazer uma aula online, né? Instantânea, a famosa live. Uma coisa que eu nunca utilizei, mas espero que a gente possa ter aí, utilizar essa ferramenta de maneira muito positiva, certo? E aí, para isso, eu vou pedir que vocês procurem a seguinte situação. Eu gostaria que vocês tivessem 2 acessos simultâneos à internet. Como seria isso, professor? Por 2 celulares, isso é possível, né? Ou se você utiliza um computador, no mesmo computador é possível utilizar 2 páginas da internet abertas. Porque eu quero que vocês, na possibilidade, a gente vai marcar essa live, vamos ver quando será possível. Vocês vão acessar o YouTube e outro site ao mesmo tempo. E esse site é para que a gente tenha um feedback em relação ao seu conhecimento, que você já construiu, tá bom? Eu vou lançar perguntas, semelhante ao exercício, perguntas e vocês vão me responder isso de imediato, tá bom? Vamos ver quando será possível. E essa questão da live, como eu nunca fiz, aí a gente vai ter que ter um pouco de calma em relação a alguma situação técnica não esperada, tá bom? Eu aguardo aí o retorno de vocês em relação ao exercício e também a possibilidade do acesso aí para a gente fazer a live, tá bom? Essa aula a gente fica por aqui, até a próxima.